Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, plenis sunt caeli et terra gloria tua, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Miguel Arcanjo, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, louvor a Deus. Então, dando continuidade agora na nossa série de catequeses, nós já tivemos 3 catequeses. A primeira falou sobre a existência dos anjos como uma verdade de fé, um dogma. Depois nós vimos um pouco quem são os santos anjos. E na última catequese nós falamos um pouco sobre o que fazem os santos anjos. Agora nós vamos entrar num tema que é um pouco complexo e que merece bastante atenção de nossa parte e também muitas vezes é explorado de forma errônea por muitos, né? Nós vamos tratar sobre a prova dos anjos e a queda dos anjos. Então seria como que um único tema, mas essa palestra será feita em 2 partes então. Então nós vamos falar um pouco sobre a prova dos anjos e sobre a queda dos anjos. Então, eu vou estar me fundamentando a princípio nos escritos dos padres e doutores da Igreja. Eu necessitei, ao longo da minha formação sacerdotal, para fazer um seminário sobre isso, sobre a prova dos anjos, nos padres e doutores da Igreja. Então já vou aproveitar um pouco deste material para falar aqui nesta catequese. Então eu vou estar me servindo deste trabalho. Nessa catequese de hoje nós vamos ter uma visão geral, nós vamos falar um pouco sobre se nós podemos falar de uma prova dos anjos, de onde vem essa ideia. Então, porque nós não vemos na Sagrada Escritura essa palavra desta forma, né? Mas então vamos falar um pouco nessa catequese se nós podemos falar sobre uma prova dos anjos e vamos ver um pouco ideias gerais de diversos padres ao longo da história. E depois, na próxima catequese, falando ainda sobre a queda dos anjos, nós vamos ver um pouco como esta ideia foi sistematizada a partir de Santo Agostinho e Santo Tomás de Aquino, que tratam um pouco mais profundamente este tema. Então agora, como uma pequena introdução, é difícil falarmos sobre aquilo que acontece com os santos anjos. É difícil tratar sobre o tema dos santos anjos, porque o ser humano ele conhece a partir dos sentidos. Então nós vemos, nós sentimos, apalpamos, tocamos, e a partir dos nossos sentidos nós fazemos o processo de abstração e chegamos a um conceito. Então a forma como nós conhecemos é através dos sentidos. Mas os santos anjos eles não passam pelos nossos sentidos, porque eles são espíritos puros, como nós já vimos. Então eles não têm um corpo para vermos. É claro, nós podemos ouvi-lo, mas é um ouvir interior, não é um ouvir com este ouvido. Então o santo anjo, ele não é matéria. Então por isso fica difícil de tratarmos um pouco sobre o tema dos santos anjos, sobre a prova dos anjos, sobre a queda dos anjos, desde que nós não podemos ver eles, né? Não podemos apalpá-los. Mas, em parte, a dificuldade de poder falar sobre os santos anjos é superada pela revelação sobrenatural. Porque, então, em toda a Sagrada Escritura, desde o primeiro até o último livro, podemos perceber a ação eficaz dos santos anjos. Toda a Sagrada Escritura fala sobre os santos anjos. Então, aqui nós vamos falar um pouco sobre os santos anjos a partir da revelação, a partir da Sagrada Escritura, mas também a partir dos padres da Igreja, como eu já falei no início, e autores do período patrístico, a partir de santos doutores, né, que a Igreja tem ao longo dos séculos. Estes padres da Igreja, por sua vez, eles foram buscar na Sagrada Escritura os textos que poderiam tratar da queda dos anjos. Então, eles fizeram comentários
sobre textos da Sagrada Escritura que vão ser úteis para nós. Nós também vamos meditar sobre estes textos. E ali eles viram assuntos que poderiam tratar do mundo dos anjos e dos demônios. Viram textos que poderiam ser atribuídos à queda dos anjos, que é o que nos importa aqui. Então, existem alguns que contestam essa possibilidade de que certos textos da Sagrada Escritura falem sobre os santos anjos, porque nós sabemos, por exemplo, em alguns livros, o livro de Ezequiel, o livro de Isaías, que a profecia, aquilo que está sendo dito naquele momento, se dirige a certas pessoas neste mundo, sim, pessoas concretas, pessoas físicas. O rei da Síria, por exemplo, o rei da Babilônia, mas os padres da igreja, eles tinham esse conhecimento, eles sabiam disso, que o texto falava sobre estes reis que oprimiam Israel. Mas eles viram além disso, eles viram o sentido pleno da Sagrada Escritura. Então ela fala literalmente sobre este caso concreto aqui, deste rei, deste imperador que está oprimindo o povo de Israel. Mas a Sagrada Escritura, ela vai um pouco além disso. Então existem textos que podem ser sim atribuídos à prova dos anjos, à queda dos anjos, e eles foram assim iluminados pelo Espírito Santo e souberam ver algumas pistas que tratavam então sobre a queda dos anjos nesses textos. Então, em primeiro lugar, nós podemos falar de uma prova dos anjos? Esta é a primeira pergunta que devemos fazer. Então agora eu vou fazer uma pequena exposição para mostrar que sim, podemos falar sobre uma prova dos anjos. E então os passos que nós vamos fazer serão 3. Nós vamos ver que a Sagrada Escritura não fala de uma prova dos anjos, mas fala de uma queda dos anjos. Primeira coisa. Depois, esta queda foi provocada por um pecado dos anjos. Segundo ponto. Mas para que o anjo pecasse, ele deveria ser posto à prova. É o terceiro ponto. Então, nós vamos seguir esta lógica para mostrar que nós podemos falar sobre uma prova dos anjos. Então, é necessário fazer uma distinção em relação aos nomes, que nós usamos aqui. Então, prova dos anjos não é a mesma coisa que queda dos anjos e pecado dos anjos. São coisas distintas. A Sagrada Escritura não fala de uma prova dos anjos neste termo. Ela não vai falar assim, aqui nós vemos a prova dos anjos. Quando os anjos foram postos à prova, não. Ela não fala isso. Mas ela fala de pecado dos anjos, isso nós podemos ver na segunda carta de São Pedro 2,4. Ele fala de pecado dos anjos. Alguns textos falam de uma queda, e estes textos, os pares da igreja atribuíram como se tratando da queda de Satanás, de Lúcifer, a serpente antiga, o dragão. Também o livro do Apocalipse fala de um combate no céu. Então, existe um pecado dos anjos, uma queda dos anjos, existe um combate no céu, e depois do combate, não foi encontrado mais lugar para o dragão no céu, e por isso ele foi lançado à terra. Então, a Sagrada Escritura não fala de prova dos anjos. Então, nós percebemos que existe uma diferença de falar entre uma prova dos anjos e uma queda dos anjos, ou também falar de pecado dos anjos. Então, quando nós damos uma primeira olhada nos pares e nos doutores da igreja, é um lugar comum, é um consenso dos padres falar do pecado dos anjos ou da queda deles. Eles sempre falam sobre isso. Mas dificilmente nós vemos um padre da igreja falar sobre prova dos anjos. Dificilmente nós vamos ver alguém falar desta forma. Mas para tratar então esta questão, nós podemos recorrer, já que os padres não falam de prova dos anjos, nós podemos recorrer um pouco ao Catecismo da Igreja Católica para ver se lá se diz algo acerca do assunto. Então, em primeiro lugar, o Catecismo fala da existência dos anjos. Nós já vimos isso na catequese, mas eu vou relembrar para vocês. Catecismo da Igreja Católica, número 328. A existência dos seres espirituais, não corporais, que a Sagrada Escritura chama habitualmente de anjos, é uma verdade de fé. O testemunho da Escritura a respeito é tão claro quanto a unanimidade da tradição. Portanto, não se pode duvidar da existência dessas criaturas puramente espirituais. É o fundamento para poder falar sobre uma prova dos anjos. Então, primeira coisa que devemos saber, os anjos existem.
Nós já tratamos então na catequese, então não preciso abordar tanto aqui este tema. Depois nós devemos especificar um pouco o que é um anjo, um santo anjo. Também já foi tratado um pouco em outras catequeses. Qual é a sua natureza e a sua dignidade? Isso é importante quando nós vamos falar da prova dos anjos. Isto é feito nos números seguintes do Catecismo da Igreja Católica. Número 329, por exemplo, diz que o anjo, mensageiro, designa encargo e não natureza. Se perguntares pela designação da natureza, é um espírito. Se perguntares pelo encargo, é um anjo. Ele é espírito por aquilo que é e é anjo por aquilo que faz. Então, os anjos existem, eles são espíritos puros. Mas a dignidade do anjo qual é? Nós devemos saber que, como criaturas puramente espirituais, os anjos são dotados de inteligência e de vontade. E por isso, eles são criaturas pessoais. O anjo tem uma dignidade de pessoa. E eles são imortais. Eles superam em perfeição todas as criaturas visíveis. E disto dá testemunho o fulgor de sua glória. Catecismo da Igreja Católica, número 330. Então o catecismo faz um processo muito lógico aqui. Depois de dizer que os anjos existem e que eles são criaturas puramente espirituais, o catecismo ele explica o que isso implica. Falar, o anjo, ele é espírito. O que isso implica? Implica que ele tem a dignidade de pessoa, porque eles têm inteligência e vontade. Dizer que os anjos são seres inteligentes e possuidores de vontade é dizer que eles são capazes de conhecer e amar a Deus. Existe uma afirmação de Santo Tomás de Aquino muito interessante, que ele diz que o bem, quando conhecido, torna-se necessariamente amado. O bem, quando conhecido, torna-se necessariamente amado. Então, quando eu conheço que algo é bom, a minha inteligência percebe isso, apresenta a vontade, necessariamente, se eu reconheço que aquilo é um bem, eu vou amar aquela coisa, eu vou desejar esta coisa. O bem universal é Deus. Então, daí conclui Santo Tomás, sabendo que o anjo é um ser inteligente, tem inteligência e vontade, ele entra nesse processo de conhecer o bem, quando conhecido, é amado. Sendo Deus o bem universal, nós podemos concluir que o santo anjo ama com amor natural, mais e principalmente a Deus do que a si mesmo. É algo natural no anjo. O anjo, ele pode, através da razão, assim como nós podemos, sem a Sagrada Escritura, nós podemos chegar ao conhecimento de Deus. Nós podemos saber que Deus existe, mesmo sem a Sagrada Escritura. Os filósofos já fizeram isso. Mas agora nós não podemos saber que Deus é Trindade, nós não sabemos da vida divina que tem ali. Mas nós podemos saber que existe Deus. O anjo também pode fazer isso através da sua inteligência, muito mais aguçada do que a nossa. E naturalmente ele ama a Deus mais do que a si mesmo. Só que é um amor ainda natural. Existe essa distinção, natural e sobrenatural. Os seres com inteligência e vontade, que é o caso do anjo e do homem, são capazes de entrar em diálogo com Deus, são capazes de entrar em comunhão com Ele. Os anjos foram chamados para ser participantes da natureza divina muito antes que o homem. Isso nós podemos ver em uma catequese de São João Paulo II, do ano de 1986. Eu cito ela aqui. Os espíritos puros têm em comum um conhecimento de Deus incomparavelmente mais perfeito que o do homem, porque com o poder de sua inteligência, não condicionada nem limitada pela mediação do conhecimento sensível, veem até o fundo a grandeza do ser infinito, da primeira verdade do sumo bem. A esta sublime capacidade de conhecimento dos espíritos puros, agora que o texto que nos importa demasiadamente, Deus ofereceu o mistério de sua divindade, fazendo-lhes partícipes mediante a graça da sua glória infinita. Então, novamente, os anjos podem conhecer Deus naturalmente. Mas, além disso, Deus fez um convite aos anjos para participarem da vida divina. Isso é algo sobrenatural.
Nós não poderíamos contemplar Deus face a face e viver essa vida de Deus. Mas Deus quis proporcionar isto tanto ao anjo como ao homem. Então aqui São João Paulo II vai ser bem claro. A esta sublime capacidade de conhecimento dos espíritos puros, Deus ofereceu o mistério da sua divindade, fazendo os santos anjos partícipes, mediante a graça, de sua glória infinita. Deus chamou o anjo para participar de sua glória infinita. Mas depois nós devemos perceber que todos os santos anjos foram criados bons. Esse é um dado fundamental. Isso foi dito também no Quarto Concílio de Latrão, em 1215, e também é citado no Catecismo. Fala que o diabo e os outros demônios foram, por Deus, criados bons na sua natureza, mas eles se tornaram maus por sua própria iniciativa. Então agora nós vamos nos aproximar um pouco mais, isso aqui tudo é uma grande introdução em relação aos santos anjos para poder chegar na prova dos anjos. Então nós podemos agora explorar um pouco mais este tema, desde que o catecismo fala que os anjos se tornaram maus por sua própria iniciativa. Mas qual foi essa iniciativa deles? Houve ou não uma prova dos anjos? O catecismo vai falar que os anjos e os homens, como criaturas inteligentes e livres, devem caminhar para seu destino último por opção livre e amor preferencial. Deus não impõe que nós o amemos. Ele deseja que nós caminhemos em direção a Ele por opção livre. Então, tanto o anjo como o homem devem caminhar em direção a Deus por opção livre e por amor preferencial. O catecismo continua: podem, no entanto, o anjo e o homem, eles podem, no entanto, desviar-se e, de fato, pecaram. Anjo e homem pecam e se desviam dos planos de Deus. Por trás do pecado do homem, nós vemos no livro do Gênesis que existe uma voz sedutora do diabo. Mas, por sua vez, o diabo pecou antes do homem e se tornou mal por sua própria iniciativa, como afirmou o concílio. Então, analisamos bem. Nós sabemos que houve uma queda dos homens e uma queda dos anjos. Por trás da queda dos homens, nós percebemos que existe uma serpente por trás, dando uma sugestão. Vós não morrereis, mas sereis como deuses. Então, existe alguém instigando esta queda em nós. Por sua vez, o diabo ele não foi instigado por ninguém. Ele pecou por sua própria iniciativa. Então, como o anjo tem dignidade de pessoa, possuindo inteligência e vontade, ele deveria escolher livremente Deus e o seu reino, porque Deus não quer obrigar o anjo e o homem a amá-lo, mas ambos deveriam caminhar livremente para o seu destino último, conforme a dignidade de suas naturezas. Então, para que eles caminhem em direção a este destino último, conforme a sua natureza racional, era necessária uma oportunidade para que eles, o anjo e o homem, escolhessem caminhar por opção livre e amor preferencial em direção ao seu fim último, que é Deus. Certo? Então vamos retomar novamente o pensamento. O anjo é espírito puro. Por isso, ele é inteligente, tem vontade e a dignidade de pessoa. Então esta é uma grande introdução. Por possuir a inteligência e a vontade, eles conseguem chegar ao conhecimento de Deus, um conhecimento natural. Deus o chama para ser participante da sua vida divina, mas ele deve caminhar em direção a Deus por vontade própria e não forçado. Então, para caminhar em direção a Deus por vontade própria, era necessário que eles tivessem um momento de escolha. Então, era necessário um momento que o anjo escolhesse caminhar livremente em direção a Deus. Então, tudo isso aqui mostra essa necessidade de um momento oportuno para o anjo escolher ir em direção a Deus livremente. Então, quando ele fala sobre isso, Santo Tomás diz que o homem não pode alcançar a bem-aventurança senão por mérito. O homem tem que merecer a bem-aventurança. Da mesma forma, o anjo, ele não pode alcançar a bem-aventurança senão por mérito. Então, eles deveriam merecer a bem-aventurança final para a qual foram criados.
E é justamente aqui que entra a prova dos anjos, ou seja, o momento em que os anjos deveriam escolher livremente Deus. Eles deveriam mostrar se querem amar a Deus de forma preferencial e se submeter aos seus desígnios ou não. A prova era a oportunidade que o anjo teria para escolher fazer a vontade de Deus ou fazer a própria vontade. O catecismo vai falar ainda que a queda dos anjos consiste na opção livre destes espíritos criados que rejeitaram radical e irrevogavelmente Deus e o seu reino. Então, o que os anjos rejeitaram na prova? Deus e o seu reino. Isso vai ser muito importante no futuro, quando analisarmos um pouco o pensamento de Santo Tomás de Aquino. Então, segundo a doutrina da Igreja, presente no Catecismo, Deus e o seu reino são elementos essenciais na prova dos anjos. É a partir desta prova que há a queda e o pecado dos anjos. E estes são termos, pecado e queda, que já se encontram na Sagrada Escritura em diversos lugares. Então, novamente, 2 Pedro 2,4 fala de um pecado dos anjos, Isaías 14,12 fala também de uma queda, Ezequiel 28, de 1 até 19, são textos importantes, e outros textos falam acerca disso, de pecado dos anjos, queda dos anjos. Mas nós não vemos a prova. Então agora sim nós podemos analisar um pouco o pensamento dos padres da Igreja e os doutores para ver no que consistiu o pecado dos anjos que se rebelaram contra Deus. Então agora só para retomar o pensamento, o que nós fizemos até agora? Foi necessário seguir estes passos para esclarecer que a Escritura fala de uma queda dos anjos. Nós sabemos, através da Sagrada Escritura, da revelação, que houve uma queda dos anjos. Esta queda foi provocada por um pecado dos anjos, conforme São Pedro fala. Mas para que o anjo pecasse, ele deveria ser colocado à prova. A prova dos anjos. Então, este é o passo que nós fizemos até agora. O anjo era uma criatura inteligente, um ser espiritual, não possui matéria, e por isso ele tem a dignidade de pessoa, porque ele é inteligente, possui vontade, deve caminhar em direção a Deus por vontade livre. Então era necessário um momento em que ele pudesse escolher isso, caminhar em direção a Deus por vontade livre. Então foi justamente neste sentido que nós encontramos esta explicação da prova dos anjos. Nós podemos sim falar de uma prova dos anjos, porque o anjo tem que caminhar em direção a Deus por amor preferencial, opção livre. E para isso era necessário então um momento que ele pudesse escolher Deus e o seu reino ou rejeitar Deus e o seu reino. Eu vou parar o vídeo por aqui. Então, eu pretendia fazer apenas 2 vídeos, mas nós vamos fazer talvez 3 ou 4. Então, nós vamos ficar com este vídeo apenas como uma introdução geral, de que era necessário seguir estes 3 passos para poder afirmar. Nós podemos sim falar de uma prova dos anjos. Agora, no próximo vídeo, nós vamos falar um pouco sobre alguns pensamentos dos padres da Igreja que trataram deste assunto, o que alguns perceberam, alguns comentários em relação a textos sagrados, a estes textos que eu já citei de São Pedro, de Ezequiel, de Isaías. Então nós vamos ver alguns comentários dos padres da Igreja e de outros doutores. E depois nós vamos ver, quando a teologia já se encontra mais sistematizada, o pensamento de Santo Tomás e de Santo Agostinho em relação a este tema, que é um pensamento maravilhoso. Então, vamos encerrar por aqui. Espero que tenham conseguido compreender um pouco estes passos. Então era mais ou menos este o pensamento que deveríamos seguir para agora sim poder falar um pouco acerca da prova dos anjos e também um pouco da matéria que constituiu a prova dos anjos. Que Deus te abençoe e vamos rezar também a São Miguel, pedindo que Ele nos guarde, nos proteja e nos auxilie ao longo desta catequese e ao longo de nossa vida. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Amém.
Com vosso Filho, a Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria. Novae a Deus